aí pessoal, tudo em ordem? Bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e hoje a gente vai continuar falando sobre Sociologia brasileira, né? Na aula anterior a gente já falou um pouquinho sobre Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda e hoje nós vamos falar sobre outros dois importantes teóricos, né, da sociedade brasileira, Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes, tudo bem? Bom, antes de mais nada, o Caio Prado Júnior, na verdade, dentre todos esses que a gente está tratando aqui, é o que tem uma visão mais próxima de uma vertente mais economicista, né? Afinal de contas, ele vai partir da necessidade de nós compreendermos a estrutura econômica, né, da colônia para interpretarmos a construção da sociedade brasileira, né? Segundo Caio Prado Júnior, então, a gente tem que entender, antes de mais nada, que a colonização brasileira ocorreu no processo que a gente chama um pouquinho de queima de etapas, né? Ou seja, o Brasil surgiu a partir da construção de uma lógica, ou dentro de uma lógica mercantilista, perfeito? Onde, na verdade, a função da colônia era especificamente contribuir para a expansão do capitalismo europeu, perfeito? E não exatamente para a construção de um capitalismo na colônia. A ideia nunca era desenvolver a colônia em si, né? Ou implantar um sistema capitalista dentro do Brasil, mas exatamente pensar a colônia como uma espécie de adendo, né? Uma espécie de apêndice da economia europeia, certo? Portanto, o que seria produzido na colônia era sempre aquilo que era necessário para a expansão do capitalismo na Europa e nunca dentro da colônia, perfeito? Dentro dessa lógica, a gente tem que pensar que o Brasil, na verdade, foi colonizado, então, dentro dessa necessidade, né, de pensarmos o sistema de uma empresa agroescravagista, né? Ou seja, a implantação do modelo colonial sempre atendeu a uma lógica de empresa. Toda empresa serve para produzir lucro para o seu proprietário, né, para a sua proprietária. No caso, o Brasil tinha que produzir lucro para a sua metrópole, Portugal, perfeito? Por isso, nós temos essa lógica de uma empresa agroescravagista, né? Ou seja, eram produzidos na colônia aquilo que era necessário, né, que fosse consumido dentro da Europa. Então, a gente tem primeiro o pau-brasil, depois o açúcar, ouro, café, enfim, todos os produtos que, na verdade, tinham um grande mercado na Europa e nunca voltado para o desenvolvimento exatamente de um capitalismo interno, de uma elite, de uma burguesia essencialmente brasileira. Tudo bem? Nesse sentido, então, pensar o Brasil numa lógica de empresa agroescravagista é pensarmos, por exemplo, que a escravidão no Brasil foi implantada exatamente devido à necessidade de lucro. O tráfico negreiro estava tão lucro quanto o produto em si, né, ou o ciclo econômico em si, e é por isso que nós tivemos mais de 300 anos de escravidão no Brasil, fomos o último país a abolir a escravidão, perfeito? E também o que mais recebeu escravos na América, perfeito? Segundo Caio Prado Júnior, então, né, isso acaba gerando um processo constante, mesmo após a nossa independência, né, afinal de contas, esse sentido de colonizarmos o Brasil na lógica de uma empresa voltada para o mercado externo perdurou mesmo após a nossa independência, tudo bem? Na verdade, nós teríamos uma herança nesse processo de uma sociedade rural, de uma sociedade necessariamente orientada a partir das necessidades do mercado externo, perfeito, né? E, na verdade, queridos e queridas, aquilo que ele considera como uma espécie de revolução brasileira só poderia ser dada a partir de um processo de modernização econômica, né? Ou seja, o desenvolvimento de uma indústria essencialmente nacional para que nós tivéssemos mais autonomia econômica, ou seja, quanto maior a modernização, quanto mais efetivo fosse esse processo de modernização econômica, segundo Caio Prado Júnior, menor seria a nossa dependência do mercado externo e menos sujeitos estaríamos então às flutuações, né, do preço desses produtos em outros países. Tudo bem?
Bom, pessoal, Florestan Fernandes é o último dos autores que a gente vai trabalhar aqui dentro do nosso curso de Sociologia Brasileira, perfeito? E dentre todos esses autores é o que dá maior ênfase, na verdade, à questão racial no Brasil, tudo bem? A grande preocupação do Florestan Fernandes, então, é exatamente entender de que maneira que o negro foi inserido dentro de uma sociedade de classes, ou seja, uma sociedade de classes pressupõe mobilidade social, pressupõe, na verdade, o posicionamento dos indivíduos a partir da sua renda e da sua riqueza, perfeito? Obviamente, né, isso pressupõe a necessidade de capacitação técnica, de formação, de educação, para que essa população, né, ou para que todos os habitantes possam, na verdade, galgar em posições superiores dentro da pirâmide social. Segundo Florestan Fernandes, o negro ele sempre foi inserido de forma marginal na sociedade de classes, né? Ele nunca foi efetivamente inserido dentro de uma sociedade burguesa, por isso que ele inclusive usa o termo, né, de uma revolução burguesa incompleta no Brasil, uma vez que essa população nunca fez parte efetivamente, né, dos princípios de igualdade e liberdade que a ideologia burguesa prega, né, dentro do conceito de meritocracia, mas fofinhos e fofinhas significa dizermos que essa inserção de forma subalterna na sociedade de classes, após a escravidão, o fim da escravidão, foi, queridos e queridas, na verdade, a ausência de uma política pública, não, de uma política estatal que buscasse pegar essa população e inseri-la efetivamente dentro de uma sociedade de classes de forma competitiva. Tudo bem? Isso acaba fazendo com que essa população estivesse sempre relegada a subempregos, a trabalhos subalternos, etc., e tivesse uma pequeníssima possibilidade de ascensão dentro das camadas sociais, dentro da pirâmide social, perfeito? Esse tipo de inserção subalterna, né, de inserção marginal, na verdade, numa sociedade de classes, acaba gerando preconceito, marginalização geográfica, marginalização econômica, né? A própria cultura negra ela é marginalizada, vista de uma forma pejorativa dentro da nossa sociedade, como consequências, na verdade, desse preconceito que é gerado desde a escravidão, perfeito, e que não foi combatido a partir de uma inserção efetiva da sociedade, do negro dentro da sociedade de classes. Nesse sentido, é importante perceber que Florestan Fernandes dialoga com Gilberto Freire. Enquanto Gilberto Freire, na verdade, defende a ideia ou a possibilidade de uma democracia racial no Brasil, o Florestan Fernandes diz que isso é impossível, perfeito? Que nós não teríamos a construção de uma democracia racial no Brasil enquanto não houvesse efetivamente a inserção do negro numa sociedade classista. E o caminho para isso, que o Florestan vai trazer a ideia de uma revolução brasileira, né, seria basicamente através de uma educação pública gratuita e de qualidade, ou seja, na verdade, nós teríamos que fortalecer o papel do Estado em fornecer uma educação que fosse de qualidade para essa população marginalizada, permitindo, portanto, né, a formação técnica, o acesso às universidades, o acesso ao ensino superior, e a partir daí essas pessoas, essa população seria exatamente inserida dentro do mercado de trabalho de uma forma positiva e não mais subalterna, como foi desde o fim da escravidão. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Até a próxima.